Fala, galera que está sempre ligado com a gente aqui no Na Mira do Amor. Eu estou de volta, André Nadler, com minha amiga inseparável, a psicóloga Paula Francinetti. Paula, é muito bom te receber aqui mais uma vez para retornar o nosso programa, o nosso podcast, melhor dizendo, em 2022. Prazer enorme estar aqui de volta. Vamos lá! Vamos. O que eu posso antecipar hoje, a introdução do nosso programa, é para falar de uma sigla que ela é um pouco peculiar, mas tem a ver com sadomasoquismo, né? Tem a ver com esses feitiços e tal, de chicote e tudo mais. Então, tá vindo coisa que eu diria que é um assunto babado. E aí, Paula, tu sabe o que significa BDSM? Olha, eu preciso pesquisar no Google, precisei pesquisar no Google para entender o que era, porque é algo muito novo. Mas eu quero saber logo uma coisa. O que foi que tu achou? O que tu descobriu na internet? O que tem dizendo que é BDSM? Ah, não, eu acho que quem tem que falar isso é tu. Vai deixar a bomba para mim, né? Exatamente. Pois é. Então, vamos à pergunta. Eu vou logo, sem mais delongas, passar aqui para a pergunta do nosso internauta, que, em resumo, né? Claro, eu resumi o texto dele, a história dele, mas, em tese, o que ele disse é que ele tem um relacionamento recente com uma menina e ele conheceu ela durante uma festa, Paula. E nessa festa, eles marcaram para sair uma segunda vez. Pelo que eu entendi aqui também, até o momento não rolou sexo, não rolou ainda nada, mas nesse segundo momento que eles saíram juntos, ela perguntou se ele curtia BDSM, porque ela gosta, e ele disse que sim. Mas quando ele chegou em casa e foi olhar no Google o que significava, ele disse que ficou assustado e pensou em desistir, mas não sabe como falar para ela isso. E aí ele pergunta, o que eu faço? Para quem não sabe, está assistindo a gente, pessoal, BDSM nada mais é do que aqueles fetiches sadomasoquistas e tal, tem a ver com usar chicote, vela, né? É um sexo um pouco mais, como é que eu poderia dizer, ardente, ao pé da letra para quem não usa. Literalmente. Ao pé da letra para quem usa vela, né? Vai ser ardente mesmo. E como ela gosta dessa parada, digamos assim, mais selvagem, ele pensou em recuar, mas aí ele já disse que gosta. Paula, como ele faz para sair desse labirinto sexual? Olha, na Mira do Amor também é cultura, né? Todo mundo vai sair daqui já aprendendo o que significa o BDSM. Exatamente. Se for para uma festa e alguém perguntar para você se você gosta de BDSM, você já tem condição de responder, né? Você não vai ficar nessa saia justa. Mas então, eu falei para o André, André, isso é contigo, explica você, porque o foco aqui não é nem se é BDSM, nem se é qualquer outro tipo de fetiche, e nem se é, enfim, qualquer coisa que você possa pensar na sua cabeça. O mais importante aqui vai ser o diálogo, né? Vai ser a comunicação. Vai ser você perguntar como essa pessoa fez, né? Você gosta, você curte, para você tudo bem, ou então você não conhece, vamos experimentar, você topa experimentar. E aí isso ficar muito claro e muito direto. Quem trabalha com relacionamento amoroso, André, a gente tem uma frase assim que é bem clássica. A gente fala assim, que todo problema de relacionamento é um problema de comunicação e todo problema de comunicação é um problema de assertividade. A gente não vai falar aqui tanto em detalhes do que é assertividade, mas a questão é, muitos dos problemas, assim, 90% dos problemas de relacionamento acontecem por falta de comunicação ou por não saber como comunicar da melhor forma possível. Então, aqui a grande questão é ele dizer para ela que, olha, na hora que tu perguntou, eu não sabia o que era, tava barulho, não sei, mas depois eu pesquisei, nunca fiz, mas estou disposto a conhecer, ou não estou disposto a conhecer, tudo bem para você? E estabelecer esse diálogo. No caso, ele tem que admitir que ele falou uma coisa, mas não tinha consciência daquilo, né? Admitiu o erro dele, no caso, é isso, né? Sim, acho que faz sentido começar com a verdade. Sempre que possível, comece com a verdade. Então, mesmo que seja mas uma coisa tão boba, um detalhezinho, mas é um detalhe que faz a diferença. Você admitir, você reconhecer que, olha, na hora, na pressão, eu falei que eu queria, que eu gostava, que eu sabia o que era, mas então realmente eu escutei e achei que era alguma outra coisa. E eu tô aqui para te dizer que eu pesquisei, eu vi, eu não sabia o que era. Me fala mais sobre isso, né? Se demonstrar curioso.
E aí, quem Sim. sabe, essa, inclusive, é uma primeira forma de estabelecer conexão. E, inclusive, eu vi aqui que existe uma aba, por exemplo, nos sites de conteúdo de sexo e tal, existe uma aba só de BDSM, né? Para esse tipo de coisa. Ou seja, é uma coisa bem conhecida e que, obviamente, não é nada demais. As pessoas, elas têm desejos, fantasias, e eu queria aproveitar o espaço para que tu falasse um pouco sobre isso, porque vários pacientes teus, várias pessoas que se consultam contigo devem ter esse tabu, né? De como lidar com a fantasia. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Isso aí é uma questão bem individual, né? Vai muito da história de cada pessoa. E aí vem o desafio de juntar duas pessoas, às vezes até mais pessoas, mas vamos falar que é o mais comum. Duas ou mais. Vou falar do mais comum de pessoas. Então, juntar duas pessoas, né, que têm desejos diferentes, que podem ser parecidos ou até iguais, mas que normalmente têm uma história totalmente diferente. E aí volta sempre para a questão da comunicação, né? Então, se existe isso e há um acordo entre as duas pessoas, maravilha, todo mundo ganha, né? Todo mundo fica feliz. O que não pode acontecer é um ceder, né? Simplesmente por conta do desejo de uma outra pessoa. Isso é preciso ter muito cuidado com isso. Uma coisa que a gente consegue perceber muito na clínica, André, nos meus atendimentos, eu atendo muitas mulheres que chegam com uma característica de passividade. Então, elas têm um estilo de comunicação e de comportamento muito passivo, e elas chegam ao ponto de aceitar coisas que elas não querem aceitar, com medo de frustrar a outra pessoa. Então, em relação a essa questão do fetiche, sempre a gente precisa levar isso em consideração. Eu tenho um desejo, eu coloco para a pessoa, e isso é extremamente saudável, você dizer, você falar o que você está sentindo, você falar alguma curiosidade que você tem, algo que você sempre quis fazer. Isso alimenta, inclusive, a sexualidade do casal, que é um dos elementos que precisa estar muito fortalecido dentro do relacionamento, para ele não virar uma amizade, simplesmente, né? Sim. E que as duas pessoas, de fato, concordem, assim, isso é o principal. Se as duas pessoas concordam, se as duas pessoas querem, então tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Só não pode simplesmente fazer para agradar outra pessoa sem você colocar um limite para si mesmo. E para isso eu preciso saber quais são os nossos limites, né? Uma coisa que eu aprendi contigo aqui ao longo dos nossos podcasts é que o combinado não sai caro. Então, o ideal é a gente conversar, tentar chegar literalmente em um denominador comum para poder fazer a coisa acontecer. Isso é fato, né? Sim, sim. Viu? Eu sou um bom aluno. Eu acho que a gente também precisa falar, dentro dessa história toda, Paulo, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre delimitar os espaços, né? Porque, assim, às vezes a pessoa tem o seu parceiro ao longo de algum tempo, né? 6 meses, um ano, tanto faz, e ela ainda não contou realmente ali o que ela gosta, ainda não se abriu, porque tem pessoas que se abrem mais facilmente, em pouco tempo, outras precisam de mais tempo para poder conversar sobre isso, é lógico, né? Cada pessoa tem seu tempo. E como reagir? Tu tem alguma dica, alguma coisa que possa ser feita se você, por exemplo, digamos que eu gosto de ser vendado e a outra pessoa não gosta. Aí, quando eu revelo para ela, ela diz que ela não gosta. Como eu continuo o relacionamento, mesmo sabendo que a minha fantasia não vai rolar? Tem como continuar? Não tem? Como é que é? O que fazer nessa situação? Olha, André, por isso que eu vou até fazer uma linha aqui com a mão. Por isso que eu falo de educação relacional. Por isso que eu sou educadora relacional. Porque eu digo assim, antes da gente entrar no relacionamento, aqui, ó, lá no comecinho, antes da gente entrar no relacionamento, a gente precisava ir atrás de aprender algumas coisas. Porque, por exemplo, você falou que isso é comum, e de fato é muito comum. Então, eu entro no relacionamento, eu tenho aqui as minhas vontades, mas eu não divido com outra pessoa por medo dela ir embora, por medo dela não aceitar. A gente vive numa sociedade, querendo ou não, que ainda tem bastante resistências, principalmente relacionada com mulher. Então, muitas mulheres têm receio de expressar abertamente os seus desejos, as suas vontades, né? E eu deixo de dizer com medo da reação do outro. Só que, como você disse, né, é comum, é normal, entre aspas. Aliás, é comum, mas não deveria ser normal. Essa que é a grande questão. É comum, mas não deveria ser normal. Desde o início que eu ensino
para as mulheres que me acompanham, para as Poderosamente Resolvidas, né, que estão caminhando para ser Poderosamente Resolvidas lá, através do Instagram, do YouTube, Poderosamente Resolvida, é justamente você, no começo, dizer aquilo que é importante para você. E a nossa sexualidade, gente, é muito importante. É uma das formas de realização na nossa vida e vai ser um dos pilares aí dessa relação que eu estou construindo. Então, o momento para eu dizer o que eu gosto, o que eu quero, ou o que eu tenho vontade, quem sabe, um dia de fazer, é no começo, é quando a coisa está começando. Ainda é um fica, ainda é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto encontro. Por quê? Se essa pessoa olha para mim e fala assim, não, eu não gosto nem de falar sobre o assunto, então eu já sei que, ó, beijinhos, tchau, tchau, né? Porque não dá para continuar com essa pessoa. Eu preciso entender que a minha realização, ela também é importante. E, claro, se isso realmente é uma coisa que é importante para a pessoa. Às vezes é uma vontade, mas é algo assim muito... Não, se fizer, ok. Se não fizer, ok. Também, tá tudo bem. E aí você precisa se conhecer para saber identificar e diferenciar o que é essencial do que não é essencial. Sim. Às vezes é essencial para você e você não entendeu ainda. E aí, não sabendo disso, você não comunicou para outra pessoa. Por isso que a gente precisa o mais rápido possível. Quem é solteiro aí que está escutando, entenda que você é privilegiado, porque essa é a melhor fase para você ir atrás de se trabalhar, para você ir atrás de se conhecer, para você ir atrás de entender o que é educação relacional, e eu ensino sobre, né? Educação relacional para você começar do jeito certo. Essa é a melhor maneira. E para quem já está na situação, André, muito diálogo, e exige, eu vou falar de uma forma direta, não dá para a gente abarcar e detalhar tudo, né? Mas, assim, às vezes a gente precisa ir embora, tá? Se a gente não está satisfeito, se a gente não está feliz, às vezes a gente precisa ir embora. Se isso é uma coisa que está fazendo muita falta, então, às vezes, a gente precisa aceitar, precisa buscar terapia para conseguir dar esse passo. Ou a gente perceber que não é essencial e que dá para a gente gerenciar. Então, acho que resumiu da melhor maneira, não tenho mais nem nada a acrescentar, que está perfeito. Acho que saber a hora de entrar, sair de um relacionamento é importante mesmo, isso é verdade. E, Paula, para terminar, antes da gente fazer um apanhado geral aqui do que foi que a gente aprendeu, eu quero saber qual é a tua fantasia. A minha é ter boleto pago, por exemplo. A minha cara, quando eu estou com boleto pago, tá tudo certo. É a pessoa que se arrepia, né? Você chega, a pessoa diz assim, paguei boleto. E aí, ai, nossa. Quando eu olho todo boleto, boleto de internet, luz, tudo pagozinho, todas as contas, o cartão quitado, arrepia aqui, assim. Eu não sei se você está... Não sei se está focando aqui na câmera, mas está arrepiado só de falar. E, Paula, brincadeiras à parte, a gente sempre tenta aqui, eu friso, bato nesse mesmo ponto que a gente tenta levar com humor todas as questões dos nossos internautas, mas eu queria que tu finalizasse aqui de uma forma bem breve, explicando o que foi que a gente aprendeu hoje, né? Sim. Primeira coisa que a gente aprendeu, as lições que a gente aprendeu foi o que é BDSM, né? Foi, exatamente, é verdade. Essa é a lição, uma das grandes lições. A segunda, de novo, eu sempre vou falar, a importância da comunicação. A gente precisa trabalhar, a gente precisa exercitar isso, que é uma habilidade. A gente não treina para tirar carteira, então a gente também tem que treinar para se relacionar, né? E a terceira é que a gente precisa, assim, se realizar e buscar a nossa realização no relacionamento. Relacionamento, gente, é para trazer paz para a nossa vida, é para trazer mais ainda a felicidade. Ele não deve ser a razão única da nossa felicidade, mas é algo que vem para somar. E se a gente não está realizado, alguma coisa precisa ser revista, ou você sozinha, ou sozinho, ou com o seu parceiro. Então, a nossa realização, ela também precisa ser prioridade na nossa vida. Ficam aí essas 3 lições nesse episódio de hoje. E é isso aí, Paula, a gente vai se despedindo por aqui. Eu queria te agradecer por mais uma participação e por ter tirado mais uma dúvida de mais um internauta. Obrigada, foi um prazer e até a próxima.